Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje é segunda-feira, dia 3 de novembro, e vamos analisar os empréstimos que o Fed fez para os bancos. Olha, recebemos um conjunto de dados oficiais do Federal Reserve e também algumas análises de mercado, sabe? E elas apontam para uma movimentação bem significativa que ocorreu recentemente. Estamos falando de um pico no uso de uma linha de liquidez emergencial pelos bancos americanos. O volume chamou bastante atenção. Então, a nossa missão hoje é investigar o que esses números realmente significam. E o que é crucial aqui para a nossa conversa, quais as implicações para o mercado cripto, né? Especialmente para o Bitcoin. Exatamente. Vamos mergulhar fundo nos detalhes dessas operações que são conhecidas como acordos de recompra, os repos. O ponto central aqui é tentar decifrar por que esse aumento repentino está gerando tanta discussão sobre a saúde do sistema financeiro. Será que é um sinal de alerta real? Ou talvez só uma flutuação técnica, tipo de fim de mês? E aí é que a coisa fica interessante para quem acompanha o universo cripto, né? Como essa aparente tensão no sistema bancário tradicional pode, de alguma forma, se conectar com o Bitcoin. Será que isso confirma alguma tese ou abre, sei lá, novas possibilidades? Vamos explorar isso juntos. Ok, vamos começar então pelos fatos concretos, os dados brutos mesmo. A peça-chave vem do FRED, que é o Banco de Dados Econômicos do Federal Reserve. Tem um indicador específico, o RPONTCYD. No dia 31 de outubro de 2025, um dado bem recente, ele mostrou que o Fed recomprou 29,4 bilhões de dólares em títulos do Tesouro. Isso através dessas operações de recompra overnight. Isso saltou aos olhos porque, assim, nos dias anteriores, os valores eram muito, mas muito menores. Coisa na casa dos 5 bilhões de dólares, às vezes até menos. O que exatamente é essa operação? Ótima pergunta. Esses acordos de recompra, os repos, são, essencialmente empréstimos de curtíssimo prazo. Muitas vezes de um dia para o outro, né? Por isso o termo overnight. Funciona mais ou menos assim. O Fed compra temporariamente títulos, nesse caso do Tesouro Americano, de instituições financeiras que precisam de liquidez imediata, de dinheiro vivo, entende? Em troca, o Fed fornece esse caixa. O objetivo principal dessas operações é ajudar a manter as taxas de juros de curto prazo dentro da faixa que o próprio Fed estabelece, para evitar picos ou quedas muito bruscas que poderiam desestabilizar os mercados. Agora, o detalhe que eu acho fascinante e que as fontes que a gente analisou destacam é como essa injeção de quase 30 bilhões aconteceu. Não foi assim através das operações de mercado aberto mais rotineiras do Fed. Esse volume veio especificamente do uso da Standing Repo Facility, a SRF. A gente pode pensar na SRF como uma espécie de balcão de emergência permanente. Sabe, é uma linha de crédito onde bancos elegíveis podem ir diretamente ao Fed para conseguir liquidez, oferecendo títulos como garantia e pagando uma taxa pré-definida. E essa taxa é importante, certo? As fontes mencionam algo como 4%, 4,25% na época. O que isso nos diz, essa taxa específica? Sim. A taxa é um detalhe técnico crucial. Ela mostra o custo para o banco acessar essa liquidez diretamente do Fed. Se essa taxa for, digamos, significativamente mais alta do que as taxas que os bancos conseguem entre si no mercado interbancário normal, o uso elevado da SRF sugere uma de duas coisas, né? Ou não tem liquidez disponível no mercado privado, ou talvez exista uma relutância em emprestar entre as próprias instituições. Pagar essa taxa para o Fed indica uma necessidade real, sabe? Ou uma falta de opções melhores naquele momento específico. E esses quase 30 bilhões se referem à parte de títulos do Tesouro usados nessas operações via SRF. Entendi. Então, não é só o volume, mas como ele foi acessado que levanta essas questões todas. E é justamente aqui que algumas análises de mercado que a gente recebeu começam a, digamos, soar um alarme. Falam até em pânico silencioso.
Elas chegam a comparar essa situação com setembro de 2019. Por que essa comparação é tão relevante? Você lembra bem daquele episódio, né? Lembro, claro. Essa comparação com 2019 é o centro da preocupação para muitos analistas. Setembro de 2019 foi um momento tenso. Foi quando o mercado de repo, que normalmente funciona assim de forma bem fluida nos bastidores, simplesmente travou. As taxas dispararam, os bancos meio que pararam de emprestar uns para os outros e o Fed teve que intervir massivamente. Foram injeções diárias de liquidez que duraram meses para evitar uma crise financeira maior. Foi um susto grande, sim. Uma das análises que a gente viu cita o Mohamed El-Erian, que é um nome muito respeitado nessa área. Ele observou algo técnico, mas bem sintomático. As taxas de repo estavam sendo negociadas acima da faixa-alvo do Fed, mesmo fora daquele período usual de pressão de fim de mês. Segundo ele, isso não acontecia de forma tão persistente desde aquele episódio lá de 2019. É como se o encanamento do sistema financeiro estivesse de novo mostrando sinais de entupimento, sabe? Isso levanta uma pergunta fundamental, então. Por que os bancos precisariam ir a esse balcão de emergência do Fed e num volume recorde assim? É falta de dinheiro no sistema como um todo? Ou será que os bancos estão meio desconfiados uns dos outros e aí preferem recorrer ao Fed mesmo pagando essa taxa específica? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. E as fontes não dão uma resposta definitiva, mas exploram as duas possibilidades. Pode ser sim uma escassez geral de reservas bancárias, talvez até intensificada pelo próprio Fed, que em teoria estava retirando liquidez do sistema através do Quantitative Tightening, o QT, aquela redução do balanço patrimonial deles. Ou, por outro lado, pode ser um sinal de estresse e desconfiança mesmo, onde os bancos hesitam em emprestar reservas entre si e aí preferem a segurança de negociar direto com o Fed. Seja qual for o motivo, né, o resultado é o mesmo. Uma demanda que parece anormalmente alta pela liquidez do Banco Central. E, para complicar um pouco mais, surge um comentário de uma figura importante do Fed, a Lori Logan, presidente do Fed de Dallas, que é conhecida por ser especialista justamente nessa área de liquidez. O que ela disse exatamente? E por que isso causou tanto impacto? Olha, o comentário da Logan, que foi destacado em uma das análises que recebemos, foi algo na linha de: se o aumento recente nas taxas de repo não for temporário, o Fed precisaria começar a comprar ativos. A palavra-chave aí é precisaria, em inglês would need to. A interpretação do mercado, segundo essa análise, foi quase que imediata. Isso é um sinal claro para se preparar para mais quantitative easing. Mais que... Ou seja, a famosa impressora voltando a funcionar, como o pessoal costuma dizer. Exatamente. E a importância disso vem de duas frentes, principalmente. Primeiro, seria uma reversão completa da política que o Fed vinha tentando implementar para controlar a inflação, que era o QT. E segundo, o fato de vir da Lori Logan, alguém com profundo conhecimento técnico das operações de mercado do Fed, dá um peso enorme para essa declaração. Não só como uma opinião casual, sabe? Mas sim como um reconhecimento técnico de que, se o estresse continuar, a ferramenta padrão para lidar com isso seria o QE. Para os mercados, isso é uma sinalização muito potente, porque o QE, historicamente, tende a impulsionar os ativos de risco. Certo. Então temos o dado do pico no SRF, a preocupação com a repetição de 2019 e agora essa sinalização de uma possível volta do QE vinda de dentro do próprio Fed. Diante desse quadro, que é bem complexo, uma das análises que nos foi enviada tenta traçar cenários possíveis para as próximas semanas, para os próximos meses. Vamos dar uma olhada neles. E principalmente no que cada um poderia significar para o Bitcoin. Vamos lá. É importante frisar, né, que são cenários hipotéticos, são baseados na interpretação dos sinais atuais, mas ajudam a gente a pensar nas possibilidades. O primeiro cenário é o mais otimista, digamos assim. Alarme falso de fim de mês. A ideia aqui é que tudo isso foi só um estresse pontual, talvez ligado a fatores técnicos de fim de outubro ou algo assim. As taxas de repo se normalizariam rapidamente e o uso da SRF cairia de volta para níveis baixos, talvez abaixo dos 10 bilhões de dólares.
Nesse caso, o Fed poderia seguir o plano original dele, talvez encerrando o QT em dezembro, como estava planejado. E para o Bitcoin, o que isso significaria nesse cenário? Nesse cenário mais benigno, a análise sugere que o Bitcoin provavelmente continuaria na sua fase de consolidação de preço, sabe? Andando meio de lado. O estresse teria sido passageiro, não exigindo uma mudança drástica na política do Fed. O mercado cripto talvez voltasse a focar em outros catalisadores, sei lá, desenvolvimentos regulatórios ou a expectativa de um QE mais para frente, mas sem um gatilho imediato vindo dessa questão dos repos. Seria um suspiro de alívio para o sistema financeiro, mas talvez um adiamento das expectativas de alta mais forte para o BTC, aquelas ligadas a um QE iminente. Faz sentido. Agora, o segundo cenário, chamado de QE controlado. Aqui o estresse no mercado de repo não desaparece tão rápido assim. O uso da SRF continua elevado, digamos na faixa de 15 a 25 bilhões de dólares, por algumas semanas. Isso forçaria a mão do Fed. A análise especula que talvez em meados de novembro o Fed anunciaria o fim imediato do QT para tentar acalmar os mercados. E aí, em dezembro, iniciaria um QE, talvez gradual no começo, tipo 20, 30 bi por mês, que depois poderia aumentar. Qual o impacto disso no Bitcoin, segundo essa visão? Bom, este cenário teria um impacto mais complexo e potencialmente bem volátil para o Bitcoin, de acordo com a análise. O período de estresse contínuo em novembro, antes do anúncio do QE, poderia ser bem brutal. A análise menciona a possibilidade de volatilidade extrema e até uma queda significativa no preço, talvez testando níveis abaixo dos 100 mil dólares. Isso poderia gerar pânico, entre os investidores de varejo. No entanto, a mesma análise sugere que os investidores institucionais poderiam ver essa queda como uma oportunidade de acumulação, já antecipando a resposta que seria quase inevitável do Fed. E essa resposta seria o quê? Claro. Exato. Com o anúncio do fim do QT e o início do QE, a análise projeta um possível rally bem violento para o Bitcoin. Aquela narrativa de o Fed teve que salvar o sistema de novo ligando a impressora ganharia força total. Nesse cenário, o Bitcoin poderia buscar novas máximas históricas. A análise até menciona potenciais alvos acima de 150 mil dólares no ano seguinte. A tese do Bitcoin como um hedge contra a exposição monetária seria fortemente reforçada, Um cenário de dor seguida por euforia, basicamente. E o terceiro cenário? Esse deve ser o mais pessimista, imagino. Sim. O terceiro é o crise aguda. Aqui a coisa complica de verdade. Algo realmente quebra no sistema financeiro nas próximas semanas. Não é só um estresse, mas um evento de crédito sério. A falência de um banco relevante, um fundo de investimento grande quebrando, ou até um travamento momentâneo no mercado de títulos do Tesouro Americano, que é considerado o mais seguro do mundo. Como o Fed reagiria a isso e qual seria o impacto no Bitcoin? A resposta do Fed nesse cenário de crise aguda seria imediata, massiva e provavelmente coordenada com outros bancos centrais. A análise prevê que o Fed usaria todo o seu arsenal disponível, operações de repo ilimitadas, como fez lá em 2019 e 2020, QE numa escala muito maior e mais rápida do que no cenário 2, e talvez até cortes emergenciais na taxa de juros básica. Seria um modo de crise total mesmo. Para o Bitcoin, a previsão é de um impacto inicial devastador. Devastador como? Qual a magnitude que eles projetam? A análise fala em um massacre inicial, uma queda abrupta e violenta no preço, mencionando a possibilidade de buscar níveis como 85 mil dólares. Haveria pânico, liquidações forçadas em cascata no mercado de derivativos, aquele cenário que a gente já viu antes. Contudo, e aqui está o ponto crucial desse cenário, a expectativa é que essa queda seria seguida por uma recuperação em formato de V, muito rápida. Algo similar em termos de dinâmica ao que aconteceu em março de 2020, lembra? Quando, após o pânico inicial da pandemia, a resposta maciça dos bancos centrais levou uma recuperação fortíssima nos ativos de risco, incluindo o Bitcoin. A ideia é que a magnitude da intervenção do Fed acabaria por impulsionar o Bitcoin de forma ainda mais expressiva depois do choque inicial. Para o Bitcoin.
Mas todos eles, de certa forma, acabam reforçando essa conexão entre a saúde do sistema bancário tradicional, as ações do Fed e o mercado cripto. O que une esses cenários, na sua visão, quando a gente pensa especificamente no Bitcoin? Qual é o fio condutor? A lógica por baixo disso tudo, que permeia as análises que a gente viu, é realmente fascinante. Ela estabelece uma ligação direta entre a estabilidade desse encanamento financeiro, que é o mercado de ripos, e o valor que o mercado percebe no Bitcoin. A narrativa central que impulsiona o Bitcoin, especialmente nos cenários 2 e 3, o QE controlado e a crise aguda, é a sua política monetária programada e imutável, né? A oferta máxima de 21 milhões de unidades. Isso em contraste direto com a capacidade que parece infinita dos bancos centrais de criar moeda fiduciária do nada para apagar incêndios financeiros. E o que é particularmente interessante notar é como indicadores técnicos, que antes eram talvez domínio só de especialistas em mercados monetários, ganham uma relevância para um público muito mais amplo, incluindo investidores de cripto. A gente está falando do volume na SRF, da taxa SOFR sendo negociada acima de certos níveis. A análise menciona 4,30% das declarações de membros do Fed, como a Lori Logan, e até da volatilidade medida pelo índice VIX. Tudo isso passa a ser interpretado como potenciais sinais antecedentes de movimentos futuros, não só em ações e títulos, mas também no Bitcoin. Então, a mensagem implícita em algumas dessas análises é que monitorar esses sinais do sistema bancário pode dar pistas sobre o futuro do Bitcoin e talvez até sugerir estratégias de investimento. Exatamente. Uma das análises chega a sugerir que, para quem acredita na tese do Bitcoin como ativo de proteção contra a desvalorização da moeda fiduciária, os períodos de estresse contínuo no mercado de repos, se eles levarem a quedas no preço do Bitcoin, como a gente viu nos cenários 2 e 3, poderiam ser interpretados não como um sinal para venda em pânico, mas sim como uma janela de oportunidade de compra, antecipando a inevitável resposta do Fed com mais liquidez, com mais QE. É uma visão estratégica, claro, baseada na expectativa de repetição de padrões que a gente viu no passado. Faz todo sentido. Então, resumindo nossa exploração de hoje, temos um dado concreto, que foi o pico no uso da SRF, temos interpretações que veem isso como um sinal de alerta no sistema bancário e, consequentemente, a especulação de que isso pode forçar o Fed a reverter sua política e voltar a injetar liquidez. A principal mensagem, então, parece ser atenção máxima à saúde do sistema financeiro e às próximas comunicações e ações do Fed, pois elas podem ter um impacto direto e significativo no mercado de criptomoedas. Perfeito. A conclusão central que emerge das fontes é exatamente essa. O sistema financeiro, nos seus mecanismos mais básicos de funcionamento diário, está mostrando sinais de tensão. Se vai ser algo passageiro, como no cenário 1, ou o prenúncio de algo maior, como nos cenários 2 ou 3, só o tempo dirá, né? Mas a magnitude do evento recente na SRF e os comentários de figuras-chave como a Logan indicam que a situação exige, sim, um monitoramento bem atento. E as ramificações, como a gente discutiu bastante, são profundas para ativos como o Bitcoin, cuja narrativa de valor está intrinsecamente ligada à saúde ou à falta dela do sistema financeiro tradicional e às políticas monetárias dos bancos centrais. A forma como esses eventos vão se desenrolar nas próximas semanas pode validar ou até desafiar essa narrativa aos olhos dos investidores. Para deixar um pensamento final para a nossa audiência refletir. Independentemente de qual cenário se concretize, este episódio recente no mercado de repo volta a colocar em foco uma questão mais estrutural, eu diria, que é a aparente dependência crônica do sistema financeiro da liquidez provida pelo Banco Central para operar suavemente. Até que ponto um sistema que periodicamente parece precisar dessas injeções maciças, por vezes emergenciais, é verdade, é verdadeiramente resiliente ou sustentável a longo prazo? E mais importante talvez, o que essa dinâmica toda implica para o futuro de sistemas e ativos alternativos,
como o próprio Bitcoin, que foram concebidos justamente com regras monetárias fundamentalmente diferentes, buscando previsibilidade e escassez programada. É uma questão aberta, claro, mas crucial para se pensar daqui para frente. Hoje a gente mergulha nos dados recentes do mercado de recompra overnight, o famoso mercado de repo, onde o Federal Reserve viu um pico bem notável no uso das suas facilidades, especificamente quase 30 bilhões de dólares num único dia. E isso, claro, nos leva a uma questão central que a gente tira direto do material que analisamos. Esse salto na demanda por liquidez é tipo um canário na mina de carvão, um sinal de tensões no sistema que podem forçar o Fed a reverter a política de aperto e, de repente, voltar a comprar ativos, ou, por outro lado, seria só um soluço técnico, sabe? Uma flutuação temporária sem maiores consequências. Eu vou argumentar que estamos sim vendo sinais claros de alerta. Eles indicam uma fragilidade que pode exigir intervenção monetária mais cedo do que talvez o mercado espere. E eu vou defender a perspectiva de que, olha, embora os números realmente chamem a atenção, a gente precisa de mais evidência antes de pular para conclusões sobre uma crise já batendo na porta ou uma mudança forçada na rota do Fed. Acho que cautela é a palavra-chave aqui. Bom, a minha leitura desses fatos é que o uso de quase 30 bilhões de dólares, para ser exata, 29,4 bilhões registrados lá no FRED, né, o Federal Reserve Economic Data, sob o código RPONTSD, em 31 de outubro, através da Standing Repo Facility, a SRF. Olha, isso não é trivial. A SRF é basicamente uma janela de liquidez permanente onde o Fed empresta dinheiro contra títulos do Tesouro. Atingir um recorde histórico de uso nessa facilidade é, para mim, um indicativo forte de estresse agudo em algum ponto do sistema financeiro. E tem mais, a gente está vendo taxas de referências importantes como a SOFR, a Secured Overnight Finance Rate, que baliza um monte de empréstimos negociando acima da meta do Fed, e isso fora do período que a gente normalmente espera ver pressão, que é o fim de mês. Esse padrão, ele ecoa muito a crise de liquidez de setembro de 2019, um evento que, assim, ninguém quer ver repetido. Seguranças atentas, como o Mohamed El-Erian, já soaram o alarme sobre essa anomalia. E o ponto crucial, que o material destaca bem, a Lori Logan, presidente do Fed de Dallas, que é uma especialista reconhecida em mercados monetários, em operações do Fed, ela afirmou publicamente que se esse aumento nas taxas de repo não for algo temporário, o Fed precisaria começar a comprar ativos. O material até enfatiza o teria que, would need to. Isso, sinceramente, não me soa como uma observação, digamos, acadêmica. Parece mais um sinal deliberado, sabe? Preparando o terreno para a possibilidade real de mais quantitative easing, o que é, para evitar um congelamento da liquidez. A fonte até sugere que o fato de 100% dos pedidos terem sido aceitos nesse dia reforça a ideia de uma necessidade ampla, talvez até um pouco desesperada por parte de algumas instituições. Entendo a preocupação, sim, mas eu vejo a situação por um ângulo um pouco diferente. Acho que é essencial a gente destrinchar o mecanismo aqui. A Standing Repo Facility, a SRF, ela foi criada exatamente para momentos como este, para oferecer uma válvula de escape confiável para necessidades temporárias de liquidez. Ela aceita colateral de alta qualidade, que são os Treasuries, a uma taxa que já é pré-estabelecida, que na data como material informa, era de 4%. Então, o fato de a ferramenta ter sido usada, mesmo que num volume recorde, pode, na verdade, ser interpretado como o sistema funcionando conforme o planejado, sabe? Com as suas novas redes de segurança, que, aliás, é importante lembrar, não existiam lá em 2019 sendo ativadas. Atribuir isso imediatamente a um pânico silencioso ou a uma crise sistêmica me parece um salto interpretativo um pouco precipitado. Existem fatores técnicos, que o padrão temporal seja um pouco atípico desta vez. Como o El-Erian notou, concordo que podem concentrar a demanda num dia específico. E sobre a declaração da Lori Logan, bom, a condicionalidade ali é explícita e, para mim, fundamental. Se o recente aumento não for temporário, ela está descrevendo um protocolo de resposta para uma situação persistente, não está confirmando que a gente já está nessa situação.
Antes de concluir sobre a necessidade iminente de QE, a gente precisa ver se essa demanda elevada se mantém nos próximos dias, talvez semanas. É preciso observação e análise, não alarme precipitado. Certo, eu concordo que a SRF é uma ferramenta desenhada para isso, mas como você explica o volume ser recorde? Se a ferramenta existe para absorver choques, um choque dessa magnitude, que exige um uso inédito, isso por si só não sugere que a pressão por baixo dos panos é extraordinária? Isso não seria, por definição, um sinal de fragilidade? O fato de 100% dos pedidos terem sido aceitos, chegando a quase 30 bilhões de dólares, aponta para uma necessidade bem significativa naquele momento específico. Não me parece apenas o sistema funcionando normalmente. Sinaliza, no mínimo, um desequilíbrio. Talvez as reservas bancárias, que a gente sabe que são amplas no agregado, não estejam chegando onde são necessárias na hora que são necessárias. Entende? Mas aí que está a questão central, né? Como é que a gente distingue um uso recorde de um teste bem-sucedido da ferramenta em larga escala de um sinal de pânico real? O recorde, isoladamente, não confirma a crise. Pode indicar, por exemplo, que algumas poucas instituições grandes, que são as que têm acesso direto à SRF, tiveram necessidades muito concentradas naquele dia específico. Ou pode ser simplesmente uma reação a pequenas flutuações nas taxas de mercado, como a Sulfur ter, momentaneamente ultrapassado a taxa da SRF, tornando o empréstimo do Fed a opção mais barata naquele instante. O fato de a SRF ter absorvido essa demanda toda sem que as taxas explodissem, como aconteceu em 2019, isso poderia ser visto até paradoxalmente como um sinal de resiliência do sistema atual e não de fragilidade iminente. A gente precisa de mais pontos de dados. Por exemplo, que nível de uso persistente da SRF te convenceria de que não é só um evento pontual? É uma boa pergunta, e a resposta me leva direto pro timing e para a linguagem da Lori Logan. Para mim, não parece coincidência que uma declaração tão forte usando a palavra precisaria, would need to, venha de uma autoridade como ela, logo depois desse pico de uso da SRF e dos comentários do L.A. Ryan. A comunicação de bancos centrais é, extremamente calculada, né? Isso soa muito como um sinal coordenado, talvez um teste de mercado para a ideia de encerrar o Quantitative Tightening, o QT, e talvez retomar o QE, caso a pressão continue. Não se usa essa linguagem de forma leviana. Por que dizer isso agora se fosse apenas uma descrição técnica abstrata de como a ferramenta funciona? Olha, porque é função do Fed comunicar suas ferramentas e suas possíveis reações a cenários que são plausíveis. Eu acredito que a transparência sobre os mecanismos de resposta faz parte da gestão de expectativas do mercado. Mas a condicionalidade, se não for temporário, continua sendo a chave para mim. Se o Fed estivesse realmente convencido de que o que é inevitável e iminente, por que não sinalizar de uma forma um pouco mais direta? Usar uma declaração condicional me parece precisamente uma forma de dizer: olha, estamos prontos para agir se a situação X persistir, mas ainda não estamos afirmando que essa situação X já se materializou. É descrever o plano de contingência, não acionar o alarme de incêndio, entende? Você está interpretando a preparação para um cenário como se fosse a confirmação do cenário. Talvez, mas essa preparação toda ocorre num contexto que espelha, perigosamente o setembro de 2019. O material que a gente analisou frisa bem esse paralelo. Taxas de rico estressadas, negociando acima da faixa-alvo do Fed e fora do período usual de fim de mês. Esse foi exatamente o sintoma que precedeu a intervenção massiva do Fed lá em 2019, com injeções diárias de liquidez na casa das centenas de bilhões. Ignorar esse padrão histórico seria, na minha visão, negligente. O mercado financeiro pode ter memória curta, mas não tanto assim. Esses sinais, eles ressoam. O paralelo com 2019 é válido sim e merece atenção, eu concordo plenamente. Mas a memória também tem que incluir as diferenças cruciais. E a principal delas é justamente a existência da SRF, que foi criada como uma lição da crise de 2019, para ser essa válvula de escape permanente que faltava na época. Portanto, a dinâmica hoje pode ser completamente diferente. O uso da SRF hoje pode ser justamente o mecanismo que evita a repetição do caos de 2019, em vez de ser um prenúncio dele.
Você não acha que a presença dessa nova ferramenta invalida ou pelo menos complica bastante a comparação direta com 2019? Não dá para a gente simplesmente aplicar o mesmo roteiro? A gente precisa entender as causas atuais dessa pressão, são as mesmas de 2019 ou é algo novo? É um ponto justo. A SRF muda a equação sim, mas ela pode estar só mascarando ou adiando o problema real. Se a pressão é tão forte que exige um uso recorde, apesar da SRF existir, isso não reforça a gravidade da situação. Olhando para os cenários futuros que o material apresenta, essa situação toda me faz crer que os cenários 2, o QE controlado, e o 3, de crise aguda, ganharam probabilidade. Se essa tensão persistir, mesmo que a SRF consiga conter por hora, o Fed pode ser forçado a agir de forma mais estrutural, quer dizer, encerrar o QT e reiniciar o QE, talvez mais cedo do que o mercado está antecipando. E essa potencial reversão na política monetária, essa necessidade de voltar a expandir a liquidez, expõe a dificuldade do sistema em operar sem esse suporte contínuo, o que, inevitavelmente, levanta questões sobre a sustentabilidade do modelo atual e direciona o foco para ativos com oferta limitada. A fonte até menciona o Bitcoin nesse contexto, né? Sugerindo que um ambiente de QE renovado, mesmo que tenha uma turbulência inicial, seria favorável. E que esses sinais persistentes de estresse no repo, mesmo com uma queda inicial de preços, poderiam ser vistos como precursores dessa mudança. Bom, os cenários são interessantes como exercício de planejamento, claro, mas ainda são bastante especulativos, né? O cenário 1, aquele onde tudo se normaliza, e isso foi apenas uma questão pontual de fim de mês, foi só a month-end, para mim continua perfeitamente possível. É prematuro descartar esse cenário e já declarar o QE como inevitável. Além disso, essa ligação quase automática que às vezes se faz entre problemas no repo, QE e um pump violento em ativos específicos, como a fonte sugere para o Bitcoin, me parece um pouco simplista. A transmissão da política monetária para os preços dos ativos é complexa, cheia de defasagens, influenciada por inúmeros outros fatores, sentimento de mercado, regulação, condições macroeconômicas globais. A narrativa QE leva a alta de ativos de risco é popular, claro, mas a realidade pode ser bem mais confusa e menos direta. Concordo, no entanto, que o monitoramento próximo dos indicadores-chave é essencial agora. O uso diário da SRF, a evolução da SOFR e de outras taxas de curto prazo, a comunicação dos oficiais do Fed e a volatilidade geral do mercado, talvez medida pelo VIX. Qual seria o próximo dado concreto que, para você, confirmaria esse cenário de QE iminente? Para mim, a persistência seria chave. Se a gente visse o uso da SRF continuar elevado, mesmo que não naquele nível recorde por mais alguns dias ou semanas, e se as taxas do Ripple ficassem ali pressionadas acima da meta do Fed, isso seria um sinal forte de que não foi só um evento isolado. Combinado com qualquer nova comunicação do Fed que reforce a mensagem da Logan, isso solidificaria a minha visão de que o sistema está sim sob estresse real e que o QE está a caminho. Em resumo, para mim, os dados recentes, especialmente o volume na SRF e os comentários da Logan, são mais do que fumaça. Eles indicam o fogo latente ali no encanamento financeiro. A probabilidade de o Fed ter que intervir estruturalmente, na minha opinião, aumentou, o que por si só já diz muito sobre a fragilidade do sistema. E concluindo pela minha parte, embora esse episódio do pico na SRF seja, sim, digno de nota e exija vigilância contínua, é fundamental não tirar conclusões precipitadas. As ferramentas do Fed, como a SRF, foram criadas para lidar com essas pressões. O sistema pode estar apenas se ajustando e a situação pode muito bem se resolver sem a necessidade de medidas drásticas como o retorno ao QE. A condicionalidade na fala da Logan e a existência de mecanismos de segurança que a gente não tinha em 2019 são pontos cruciais que não podem ser ignorados. A análise cuidadosa dos indicadores que nós dois concordamos serem importantes uso da SRF, taxas de juros de curto prazo, comunicação do Fed, volatilidade nas próximas semanas é que vai nos dizer se isso foi um alarme falso ou o prelúdio de algo maior.
a prudência recomenda esperar por mais evidências. Fica claro, então, que a interpretação desses sinais no mercado de repo abre um leque de possibilidades sobre a saúde do sistema financeiro e, claro, sobre a trajetória futura da política monetária do Federal Reserve. Acompanhar de perto os indicadores que a gente mencionou aqui vai ser crucial para decifrar qual desses cenários vai, de fato, se concretizar. O material que discutimos hoje oferece, sem dúvida, um ponto de partida muito rico para essa observação atenta. Gostou do nosso debate de hoje? Comente qual o próximo tema que você quer debater com a gente, inscreva-se e deixe o like para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado e boa noite!